Fala galera, o vídeo de hoje para vocês será sobre imperialismo e neocolonialismo, as bases da Primeira Guerra Mundial. Bora pro vídeo? Hoje eu tô de mau humor, não vou começar uma guerra, vou para a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, brigar, o que é que tu quer? Bom pessoal, não é assim que começa a Primeira Guerra Mundial. Evidentemente que tudo há um motivo, e a gente precisa entender esses motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. E o imperialismo e o neocolonialismo são alguns dos fatores, ou os principais fatores que levam à Primeira Guerra Mundial. Mas, de modo geral, para que a gente possa entender o que é isso, vamos tentar detalhar esses dois aspectos para que possamos depois entrar na Primeira Guerra Mundial, ok? Beleza? Vamos lá. Imperialismo. O imperialismo, de modo geral, a gente pode dizer que é uma expansão territorial, é também uma imposição econômica e uma imposição cultural em relação a outras nações. Tá, professor, o que é isso na prática? Vamos pegar três continentes que sofrem com uma política imperialista: América, Ásia e África. A América, ela tem em sua lógica, ou em seu histórico, quando estou fazendo assim é porque tem alguma munição que eu passando aqui na frente, beleza? A América, ela sofre com a política imperialista dos Estados Unidos, no século XIX. O Japão seria o responsável por desenvolver essa política imperialista na Ásia. E no caso da África, quem predomina com a política imperialista seriam os ingleses, franceses, belgas e a Áustria. Posteriormente, após a unificação da Alemanha e da Itália, esses países também vão ser importantes para a gente entender a Primeira Guerra Mundial e essa política imperialista. Mas vamos uma parte de cada vez. Pois bem, o imperialismo ele seria uma consequência da segunda fase da Revolução Industrial, onde há uma diferenciação em relação ao que se tinha antes. Onde o quê? A indústria ela passou a produzir muito mais do que o mercado interno ele seria capaz de consumir. Ou seja, se alguma medida não fosse tomada ou alterada, esse sistema econômico ele entraria em colapso. Então, algumas estratégias vão ser pensadas para isso. E uma dessas estratégias, ou melhor, e as principais estratégias pensadas e utilizadas, elas se dão em torno da ideia de explorar novos mercados consumidores e aplicar o excedente de capital. Tá, professor, e o que seria explorar novos mercados consumidores e aplicar o excedente de capital? Explorar novos mercados consumidores nada mais é do que a necessidade na prática do que ocorreu, que foi especificamente de buscar novas colônias. Palavras novas, colônia, neocolonialismo, chegando perto, tá ajudando, enfim. Então veja, o neocolonialismo seria, sobretudo, na metade do século XIX, o que diferencia-se muito daquele colonialismo que você viu com Portugal, Espanha, nas navegações. Não, esqueça, aquilo a gente está falando de 1500. Agora, a gente está falando do século XIX. Então vejam, a estratégia, na segunda fase, causada devido à segunda fase da Revolução Industrial, para escoar o excedente da produção, seria buscar novos mercados consumidores. Na lógica, o que ocorreu foi buscar novas colônias na África, na Ásia e na América. Pois bem, e aplicar o que seria aplicar o excedente de capital. Seria abrir novas fábricas nesses lugares. Aí eu ainda assim, professor, abrir novas fábricas nesses lugares? Então esses lugares vão ficar desenvolvidos? Vai ter comércio? Vai ter indústria? Na prática, abrir novas fábricas não quer dizer que isso seja sinônimo de qualidade de vida e muito menos sinônimo de progresso. Essas novas fábricas ela têm um intuito, ela continua gerando um maior lucro ao país imperialista. E esse país ele continua sendo explorado a partir de duas matrizes, que seria a mão de obra barata e também a exploração da matéria-prima, ok? Esses são aspectos que permeiam toda essa relação que seria do país imperialista com essa nova colônia, ok? Mas na frente a gente vai tratar alguns exemplos melhores para desenhar mais essa ideia. Pois bem, na prática,
se ter uma fábrica não é sinônimo de progresso e de qualidade de vida, é sinal de que também não há desenvolvimento nessas colônias, haja vista que não há uma assistência social para esse povo. Seria apenas exploração pela exploração. Então trata-se, essa política imperialista, ou essa corrida imperialista, ela trata-se de uma política de exploração para que se pudesse escoar o excedente populacional europeu, para que esse excedente populacional europeu, através de imposição a outras regiões, conseguissem lucrar mais. E toda essa política imperialista, ela também está embasada numa coisa chamada de pseudociência, que seria o chamado darwinismo social. Seria uma alusão à ideia das teorias de Darwin, mas só que trazendo aqui para a ideia das ciências humanas, que seria o quê? O darwinismo social seria a ideia de que os seres mais fortes sobreviveriam perante aos outros. Sendo assim, as grandes nações, aquelas que têm mais poder, ela acaba se sobressaindo em relação aos outros. E como fazer com que isso na prática vigorasse uma política imperialista? Seria o quê? Transformar. E como transformar, aliás, essas colônias, esses povos em mercados consumidores? Através de 3 tipos de imposição: militar, cultural e ideológica. Imagine a situação. Um nativo da África, de algum país tribal, ele agora chega um europeu, branco, civilizado, que acha que sua concepção cultural e ideológica está acima de qualquer outro e diz, não, a partir de agora você precisa usar sapato, você precisa, mulher, usar vestes. E como vai fazer isso se historicamente essas pessoas nunca utilizaram disso? Precisa se impor. Então vai impor militarmente, ou seja, o europeu vai se impor militarmente em relação às colônias africanas, vai se impor culturalmente, dizendo que sua cultura era superior à do outro, e também ideologicamente, fazendo com que essas pessoas mudem toda a sua característica de vida. Entenda a ideia do darwinismo social. Se vai se impor nesses 3 aspectos, então fecha-se aquela concepção de que quem evolui, persiste. Quem não evolui, desaparece. Desaparece pela força. Um exemplo simplório de como o imperialismo ele é brutal e violento com suas colônias, ou neocolônias, para ficar mais prático, para você entender, é o exemplo da Bélgica. A Bélgica, que seria um desses países responsáveis por desenvolver uma política imperialista na África, ela vai dominar a região do Congo. Então vejam, nessa região as pessoas serão obrigadas a se submeterem às lógicas de Leopoldo II, que era na verdade o rei da Bélgica, que diz agora o território belga ele é minha propriedade. Então ou você negocia comigo ou eu tomo sua terra. Basicamente essa lógica. Ou negocia comigo, ou você vai perecer. Afinal, quem não evolui, desaparece. Pois bem, então é preciso entender esses conflitos que há entre as regiões nativas, seja ela da América, seja ela da África e da Ásia, em relação à imposição dos países imperialistas. Só um dado, só uma curiosidade à parte, por exemplo, o território belga, aliás, o território do Congo, ele vai ficar sob o domínio belga até 1959. E lá, depois disso, consegue-se um processo de independência, mas os conflitos políticos vão persistir até 1997, tá? Bom, dada essa ideia, então você já tem em mente o que é imperialismo e neocolonialismo. E para entender a Primeira Guerra Mundial, isso é extremamente interessante. Veja. Enquanto a Inglaterra, enquanto a França, a Bélgica e a Áustria estavam desenvolvendo políticas imperialistas na África, a Alemanha e a Itália, também países industrializados, passavam pelo seu processo de unificação. Sendo assim, ao passar pelo seu processo de unificação, esses 2 novos países, ou digamos a Alemanha e a Itália, para ser mais prático, passado o processo de unificação, vão querer mais colônias na África. E isso você vai entender um pouco mais quando a gente for trabalhar a ideia do que seria a Conferência de Berlim. Beleza? Fechou, galera? Bom, pessoal, eu só queria deixar aqui de maneira rápida e sintética alguns aspectos da Conferência de Berlim. Bom, seria na prática a partilha da África. É bom lembrar que, primeiro, não levou em conta os interesses africanos. Também possuem fronteiras artificiais, ou seja, fronteiras que não são culturalmente ou tradicionalmente elaboradas por esses povos.
90% do território estava ocupado. A introdução do capitalismo e do cristianismo vem de maneira vertiginosa sobre aquele processo de enculturação ou imposição cultural. É também o fim do modo de vida tradicional das populações africanas. Lembre-se da ideia de imposição cultural. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que há características diferentes daquela ideia de colonialismo do século XV ao século XVI. O colonialismo do século XV ao século XVI, aquele descobrimento do Brasil e etc., tem um foco principal que seria o benefício do Estado. Seria também motivado pela busca por metais preciosos. Era um período em que há uma pequena imigração e a difusão do cristianismo é a principal justificativa. Já o do século XIX, o benefício seria direto para a alta burguesia, seria também a busca por matéria-prima e também um incentivo à imigração muito significativo para tirar o excedente populacional de determinadas regiões, além de a difusão da civilização como justificativa, como o europeu fosse o povo civilizado e o resto do mundo não. Bom, esse mapinha aqui mostra um pouco da ideia sobre a África e a sua partilha. Para ficar mais prático, vamos para esse outro aqui. Veja a ideia da partilha da África. Essas cores que a gente está vendo aí é a divisão. E perceba que o lugar independente é apenas a Etiópia e a Libéria. Se não me falha a memória nesse mapa, como todo o continente africano foi partilhado pelos europeus. Ou seja, a Conferência de Berlim, na verdade, ela trata-se do fatiamento ou da divisão da África sem respeito às tradições culturais, etnias e povos que lá existiam. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Se gostou desse vídeo, comente, compartilhe com os amigos, curta, enfim, bons estudos. Valeu, galera.